Muito feliz de você estar aqui, muito feliz de você ter topado o convite. Estava assim, ó, desde o ano passado, né? Eu tava com esse projeto e finalmente deu certo. Está sendo muito rico, a gente vai fechar hoje com chaves de ouro aqui. Então já vou começar falando para a gente aproveitar o máximo do tempo com o Johnny. Então, quem está chegando, eu vou dar aquele recado que eu sempre dou, porque tem gente que vai assistir só esse vídeo e não viu os outros, então é bom saber da contextualizada do que é essa aula, né? Então, essa aula aqui que vocês estão vendo hoje, né, é a última que encerra um ciclo de 3 aulas abertas para discutir, conversar, bater um papo sobre dramaturgia. O primeiro foi com a Letícia Rodrigues, o segundo foi com o Alexandre Matti, e hoje a gente vai encerrar com o Johnny Salaberg. Essas aulas, elas são uma parte, né, de um curso maior e mais completo, chamado Dramaturgias, que eu propus como um formato híbrido, né, com uma sequência de videoaulas em 4 módulos, e são 30 participantes. Então, eu vou liberando essas aulas, né, uma discussão o tempo todo é sobre amarrar os nossos processos individuais, né, coisa que não é simples. E aí eu dividi esse conteúdo em 4 módulos, e sempre que encerra um módulo, eu vou liberando as aulas. Quando encerra um módulo, a gente faz um encontro presencial para poder trazer para o nosso corpo esses conteúdos que a gente ficou estudando, fazendo uma prática mais intelectual e mais mental. Como que isso vem para o corpo e muitas vezes vira cena, né? Como o corpo também nos ajuda a escrever muitas vezes. E aí essas 3 aulas fazem parte desse curso. Aqui está entrando mais uma pessoa. E eu vou também subir essa aula hoje no final. Amanhã eu já libero o link para quem não pôde estar aqui. Divulguem, compartilhem, tá bom? Estou admitindo mais uma pessoa aqui. Então hoje estamos aí com o Johnny, essa pessoa tão querida, que é, além de, enfim, um grande dramaturgo, um grande ator, é cofundador do grupo de teatro Negro Bonde, que é um grupo pelo qual eu tenho muito carinho e a gente da Mungunzá sempre que pode tenta fazer parcerias. É um grupo de muita relevância hoje no teatro, principalmente na cidade de São Paulo. Tem um histórico, tem lastro, né? Tem um histórico muito é muito profundo todos os temas que são trazidos com uma beleza e um senso crítico muito apurado, assim, mas sempre com muita poesia e com essa delicadeza desses textos que o Johnny traz tão bem, assim, é muito gostoso ver o texto do Johnny saindo na boca dos atores, assim, todos os trabalhos que eu assisto, isso é uma marca, assim, que me marca quando eu vejo a dramaturgia do Johnny na boca dos atores, fala, nossa, você vê a linha ali textual, é muito gostoso de ver isso. E para além disso, né, para além do Bond, ele tem um trabalho com livros, dramaturgias, também com outros coletivos. Tá, e acabou de encerrar, né, o Parto Pavilhão, que estava no Pompeia. Espero que volte logo. Deve, vai voltar, né? Tem Vai indicação voltar ao agora Shell. no Quando? CCSP, no Centro Cultural São Paulo, agora no início de novembro. Tá. Então aí você faz propaganda, fala tudo. Eu já quero Nossa, passar a bola para você para a gente poder te aproveitar ao máximo. É isso. maravilha. Obrigado, Verônica, pelo convite. Parabenizo também pelo projeto. Muito bonito. Essa possibilidade da gente falar e discutir dramaturgia num lugar mais amplo, né? Sabe que a admiração também é super recíproca. Poema Suspenso da Mungunzá é uma das peças que mais me afetou assim na vida, uma das peças mais bonitas assim, eu acho aquela peça que dá vontade de você fazer assim. Então, muito feliz assim com essa parceria com a Cia Mungunzá. Se a galera que tiver com as câmeras fechadas puder em algum momento abrir, acho que a gente fica mais junto aqui também. Tô vendo aqui a Isabela, que eu conheço de outros lugares. Muito legal também a gente se encontrar aqui, né? Isabela é uma massagista maravilhosa, gente. Indico assim, porque ela é, assim, foda, desculpa a palavra, mas ela é muito boa mesmo, assim. Passa Então, depois aí o contato. façam, Boa. façam massagens e deixem Isabela cuidar de seus corpos, porque ela é mestre, assim. É,
Bom, eu fiquei pensando assim, né? Como a gente tem um tempo mais curto, esse ano, inclusive, eu ministrei algumas oficinas que eu montei ano passado, a mesma oficina, mas em edições diferentes, né? Que eu chamei A Escrita entre o Voo e o Abismo, que caminha muito junto ali com a minha pesquisa na dramaturgia, né? Essa questão da leveza, do peso, essa, esse lugar da escrita mesmo, né? De pensar as palavras, de pensar as imagens. E eu até pensei em trazer para cá, mas eu acredito que não daria tempo, né? Pelo tempo que a gente tem. Então eu acho que eu vou caminhar por uma linha mais narrativa, né? Assim, compartilhando algumas coisas. E aí a gente pode também conversar, né? Pode deixar esse espaço como um espaço livre, mas também, se não surgir durante, no final, também a gente pode fazer algumas perguntas. E eu pensei sei lá, começar a compartilhar como que eu, como que eu cheguei nesse lugar da dramaturgia e como que essa dramaturgia também começou a tomar conta, né? Ela virou quase não, ela virou uma segunda profissão dentro do teatro, né? Eu sou ator e sou dramaturgo, mas eu comecei a escrever muito por uma curiosidade como ator, né? Querer entender essa dramaturgia, querer entender esses autores, como que os autores pensavam essa arquitetura do texto e como que eu poderia usar isso ao meu favor, né? No meu trabalho como ator. E aí que eu entrei num certo vício que é tentar investigar as entranhas das dramaturgias, né? Essas estruturas, tanto a narrativa quanto a dramática, dentro dessas estruturas, como que os autores brincam com elas, porque a receita tá aí, né? Há muitos anos. A pegada é a quantidade de ingredientes que você vai botar ou que você tira, ou que você bota demais, ou que você brinca com as ordens. É, então, eu comecei a ficar um pouco fissurado, assim. E isso, de uma certa forma, me formou me formou também enquanto artista, como um artista curioso em me aprofundar e mergulhar nas questões estruturais das dramaturgias. E isso foi um caminho sem volta, porque foi entrando na dramaturgia que eu descobri que eu sempre escrevi, ou seja, eu achei que eu tinha escrito minha dramaturgia em 2016, mas na verdade eu fui cavar nas minhas coisas e eu descobri que eu já tinha escrito algo muito antes, que eu nem sabia que era dramaturgia. Para mim era uma história só que eu tinha escrito, que se chamava O Menino da Pipa Azul, uma coisa meio na adolescência, meio na pré-adolescência, que para mim era apenas uma fábula, uma história, mas que eu já estava ali criando de uma certa forma, não só esse lugar fabular de se contar uma história, mas como contar essa história. Escrevia rubricas, né? Eu colocava ali um ponto de ação para isso, assim. E é o que para mim difere um pouco desse meu desejo pela tessitura dessa escrita, porque eu também gosto de pensar essa escrita artesanalmente também, né? Como que eu posso brincar com essas palavras? Eu sou uma pessoa muito imagética, né? Assim, os meus textos usam muito metáforas, né? São muitas metáforas atrás de metáfora. Inclusive, quando eu vou traduzir, isso é um problema para os tradutores, porque às vezes tem coisas que para o inglês as pessoas têm que, enfim, achar a melhor colocação, assim. Mas é isso, então dentro dessa linha da dramaturgia, eu sempre conto que eu nasci duas vezes. Né, nasci enquanto dramaturgo duas vezes. Quando eu descobri que eu gostava de escrever dramaturgia, que eu queria escrever dramaturgia, não só
por um virtuosismo, mas por uma por uma necessidade mesmo de me desenvolver artisticamente, né? De descobrir ali quais esses entremeios. Então, quando eu descobri que eu era artista, e depois quando eu sempre soube que eu era uma pessoa preta, mas quando eu soube que eu poderia falar desses assuntos através da minha vivência. Então, quando eu juntei o artista mais essa questão da racialidade, eu também descobri uma forma, mas não só, porque tento também não me colocar só dentro dessas gaiolas, mas descobri sim uma forma de esquematizar um pouco das minhas ideias, das imagens que sempre povoaram a minha cabeça, de uma forma arrumada, né? Para além da escrita, que poderia ir para a escrita literária, que poderia ir para a poesia, como colocar isso na dramaturgia. Então eu comecei a pesquisar assim, e aí caiu no meu colo um livro muito importante, que eu vou falar até dele um pouco mais para frente, que é As Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, que é um dramaturgo cubano, mas radicado na Itália. Assim como Eduardo Galeano, tem uma referência numa escrita teórica, mas poética ao mesmo tempo, né? Se a gente for pegar As Vias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano, ele cumpre essas duas funções, né? Ele discorre sobre a história da América Latina através de uma poesia, assim. Mas esse livro, ele é um compilado e aí eu sempre cito esse livro nas oficinas, porque é o que também dá sustância para as pesquisas que eu vou falar mais à frente. Ele é um compilado de estudos e de pesquisas que ele estava preparando antes de falecer. É um livro póstumo, onde ele vai reunir seis novas propostas para se pensar a escrita literária, para se pensar a escrita no mundo. E ele e ele faria isso, né? Depois que seriam seis propostas depois da virada do milênio. Mas ele morre antes e quem, né, as pessoas ao entorno pegam esse material, organizam e publicam esse livro. E dentre essas seis propostas, ele fala sobre a questão da imagem, ele fala sobre a questão da velocidade, sobre essa tessitura da palavra. E o que me chamou mais atenção, que também caiu no meu colo para me pensar essa dramaturgia, que fala de uma doença, mas também fala da cura, é o primeiro capítulo do livro, que ele vai falar sobre leveza. E ele vai provar assim, citando alguns episódios de várias literaturas mundiais, como que a leveza ela está introduzida em materiais muito densos, em materiais pesados. Então, ele vai citar, por exemplo, o mito da Medusa e de Perseu, né? Dentre várias complexidades que essa figura feminina representa no mundo, que é grotesca, que é perigosa e que transforma todo mundo em pedra, mas ele diz que mesmo nesse lugar complicado, tem um dado de leveza, né? Essa cabeça horrenda e feia dessa Medusa, ela vira também um escudo, ela vira também um troféu na mão desse Perseu, né? Deste homem que arranca a cabeça dessa mulher e que depois sai por aí guerreando com este troféu. E ele narra uma passagem desse mito que é mesmo com essa cabeça horrenda dele andando por aí com essa cabeça para poder enfrentar, né, os outros guerreiros, ele cuida muito bem dessa cabeça cheia de cobras, né? Então, quando ele para em algum lugar, ele tem lá uma passagem que ele prepara uma cama de folhas, deita cuidadosamente essa cabeça horrenda nessa cama de folhas. Então, há uma, há uma esquematização de uma leveza através desse lugar peso e através desse lugar denso. Isso é mais um exemplo que ele vai dando nesse, nesse capítulo.
mas resumindo, ele tenta defender como que a leveza ou o que a gente pode considerar uma retirada do peso, como que ela pode ser uma ferramenta muito direta e muito necessária para a gente poder temperar esses assuntos que já vêm quase prontos, né, dentro desse lugar da violência. Então, ao invés da gente jorrar e abrir mais essa ferida, a gente pode averiguar essa ferida, a gente pode olhar para a cicatriz, que é uma história que já passou de uma ferida que já foi aberta. A gente pode olhar essa leveza não só como algo perene, como algo fantástico, como algo alegre, que também vem, né, com alívios cômicos ou tudo mais, mas a gente pode olhar essa leveza enquanto uma ferramenta, não necessariamente deixando de falar sobre o assunto, tirando totalmente o peso sobre o assunto, mas como eu falo desse assunto. E aí rola também uma questão que eu comecei a pesquisar, que é a questão do ponto de vista, né? Que para mim, depois que eu, que eu comecei a praticar mais a dramaturgia, eu fui descobrindo isso, assim, que é mais um sintoma também, né? Eu acredito que todo mundo que escreve, seja dramaturgia, seja literatura, seja poesia, a Marcia Salomão fala muito isso, né? Sobre o seu sintoma dramatúrgico. A gente tem uma assinatura. E por mais que a gente conheça várias dramaturgias, que a gente mergulhe por várias coisas, todo mundo tem assinatura. Eu tenho uma assinatura, a Verônica tem uma assinatura, Geise tem uma assinatura, Pedro tem uma assinatura, e isso é muito importante para a gente, né? Ao invés de negar essa assinatura, me parece que às vezes a gente tem que fortalecer ainda mais essa assinatura, porque é essa assinatura que nos faz artistas e que colocam um ponto de vista nosso no mundo, né? Seja na dramaturgia ou seja em outros materiais, assim. Então eu comecei a investigar, junto com essas novas formas de se pensar essa dramaturgia, um pouco desses meus sintomas dramatúrgicos. E eu comecei a ver que eu gostava muito de brincar com a questão do ponto de vista, que eu gostava de deslocar o ponto de vista, e aí deslocando o ponto de vista, eu também deslocava a pessoa. Eu humanizava objetos, eu humanizava lugares. Tem um outro livro do Italo Calvino que é muito bom, que se chama A Cidade dos Rios Invisíveis, que inclusive inspirou um espetáculo do Balaio, onde eu fiz também esse espetáculo. Era um espetáculo super bonito, que rolava no trem, mais de 4 horas na rua, onde ele vai personificar essas cidades e ele vai dar nome a essas cidades. E é muito doida essa relação com a escrita e com a leitura, porque você lendo A Cidade dos Rios Invisíveis, o Ítalo te convida a você também pintar essas cidades, mais do que da maneira como ele pintou, mas da sua relação com a escrita. Ou seja, essa dramaturgia também criada na própria cabeça se dá muito da relação com o que você lê, com o que ele escreveu, né? É claro que ele também desenha, ele detalha, ele lança algumas imagens, mas pelo menos na minha experiência eu fui, né, lendo e imaginando essas cidades. Então tem uma cidade, por exemplo, lá que ele cita as Cidades das Marianas, né? Que são que é uma cidade partida ao meio pela linha do trem, e aí são duas Marianas olhando uma para outra, e aí também já me vem um imaginário de vários bairros, né, onde isso acontece também. É, Enfim, então eu comecei a sacar isso. E aí, completando com isso, mais do que isso, eu comecei a sacar que eu também viajava muito na questão imagética, né? Eu, eu já sabia, mas conforme eu fui praticando. E aí eu falo praticando porque, na minha experiência com dramaturgia, a prática foi muito importante, assim. Eu fiz o núcleo de dramaturgia da ILT, depois eu fiz mais alguns cursos. Comi por fora algumas coisas, mas para mim foi na lida da escrita comigo mesmo, na minha própria solidão, na minha, pró no meu, na minha própria, no meu próprio desespero de às vezes não saber para onde ir, que eu fui descobrindo também.
é na própria, para mim, foi no próprio exercício de como fazer essa alquimia que eu fui descobrindo, não inventando a roda, no lugar de, tipo, não, vou propor uma coisa aqui que não existe e tal. Foi com as ferramentas que eu já tinha experimentado, mas fui descobrindo como que eu poderia novamente organizar essa receita. E aí eu constatei de que eu não, de que a realidade, por exemplo, né, a realidade nua e crua, a naturalidade, a vida como ela não me interessa. Então eu comecei a ver maneiras possíveis e outras de como fabular isso. E eu endossei, né? Eu endossei isso, assim. Eu comecei a fabular cada vez mais. E isso me acompanha até hoje, assim, né? É, e aí, nesse lugar de escrever, para mim começou a acontecer uma questão que para mim é muito latente, assim, que é como eu via a dramaturgia anteriormente, antes de começar a escrever, como que a dramaturgia se apresentava para mim e como eu vejo a dramaturgia nesse lugar de escrita, né, assim, nesse lugar de estar dentro mesmo, assim. Eu comecei a perceber de que há uma reunião novamente de combinados entre o autor e a poesia que se instaura a partir daí, para que eu consiga de alguma maneira direcionar o que eu quero direcionar. Então, eu não acredito muito numa dramaturgia, e aí não acredito num lugar de eu não, talvez eu não consiga fazer. Mas não acredito muito numa dramaturgia só experimentativa num lugar onde eu não tenha um objetivo, onde eu não saiba, onde eu deixe de alguma maneira as coisas suspensas, as coisas abertas para o público entender o que quiser entender, para o público sentir o que quiser sentir. Ao mesmo tempo, eu também tento me controlar e não direcionar demais, porque o que a gente mais vê nas dramaturgias antigas é exatamente o dramaturgo dirigindo o texto, né? Com todas as rubricas. Mas eu acho que tem uma potência quando a gente junta poesia com estrutura, assim. E aí eu digo estrutura com o que você quer fazer, né? Quando a gente pega a poesia, algo que é às vezes abstrato, algo que não tem forma. Ah, eu tenho uma imagem. Esse dia eu estava até falando, né, que eu tenho uma imagem que eu não sei como é que eu vou resolver, mas eu vou resolver, eu vou botar isso em algum lugar de de coisas marinhas, assim, de movimentos marinhos e tudo mais. E eu não sei como que isso vai entrar, sabe? Mas é só uma imagem. E aí, dentro dos meus estudos, eu fico pensando como que eu posso esquematizar essa imagem, né? Então, para mim, o que me chama atenção e o que me instiga também a escrever, o que me atravessa é quando eu leio, ou quando eu vejo, ou quando eu produzo uma dramaturgia onde tem uma carga muito forte, genuína do autor, né? Onde tem uma poesia que é totalmente subjetiva, que ela não precisa ser explicada, porque poesia é poesia, né? Onde ela não precisa ser defendida num lugar ideal, num lugar teórico, num lugar conteudista, mas ao mesmo tempo que essa poesia ela está muito bem direcionada, que essa poesia seja usada, que essa poesia seja aproveitada, que ela esteja que ela esteja a favor do próprio autor, né? Que ela esteja a favor daquilo que o autor sentiu ou quer sentir com essa poesia, assim. Então, enfim, eu comecei também a modificar também o modo como eu olhava para a dramaturgia, né? Não só de uma escrita literária, porque minha escrita é muito literária, assim, se pegar os meus textos, minha escrita, até disseram uma vez que eu até poderia publicar como romance, né?
algumas dramaturgias, eu até penso nisso, assim, até me mergulhar no romance, porque eu tenho um modo de pensar e ver o mundo de uma maneira muito literária. Às vezes eu até peso a mão, às vezes eu até preciso secar algumas coisas para não ficar tão literário assim. Colocando ação, colocando a questão do conflito e tudo mais. Então eu comecei a ver como que eu poderia juntar essas duas coisas e, ao mesmo tempo, como que a imagem, para mim, no lugar de criar novos mundos, ela se torna um lugar muito íntimo, um lugar muito quente. A Solange Dias também, que foi uma das minhas professoras de dramaturgia, ela usava essa expressão, né, de quentura, de imagem quente. Algo que você se relacione, né? Algo que você se identifique, algo que seja quentinho para você. E para mim é muito isso, assim, como que essas imagens quentes, como que as coisas podem ser quentes para mim, como eu não precise e já, na verdade, precisei por questões de trabalho, porque eu acho que também é importante a gente se aventurar para outras coisas, escrever temas que você não necessariamente escreveria naquele momento, mas que no próprio momento da escrita também te desperta outras coisas que você pode escrever em outros momentos. Mas como também você pode encontrar uma quentura sobre aquilo que você está escrevendo e aprender com aquilo, né? Acho que tem uma relação muito doida nesse nosso mundo do teatro que a gente estuda para poder escrever, né? Diante de todos os temas, a gente vai lá e estuda, porque é isso, né? Na vida não dá para estudar sobre todos os assuntos, então a gente acha essas oportunidades para poder estudar. E a gente vai o teatro vai nos formando também. Nossa, eu sabia muito menos sobre cárcere feminino antes de escrever O Parto Pavilhão. Hoje eu sei muito mais coisas. Talvez sei coisas mais minuciosas, né? O que estava no meu imaginário era um lugar muito mais geral e tudo mais. Mas hoje eu sei de muito mais coisas. E de alguma forma acho que cumpre também um papel não social no lugar da prática, mas de conscientização, né? Através dessa criação, assim. Outros temas também, né? Eu acho que o teatro e esse mergulho na dramaturgia sempre nos convida a gente mergulhar em universos muito doido, assim. E como eu sou ator também, como eu tô na cena, isso se repete muito enquanto ator, né? Enquanto ator, eu sou convidado, né? Pelo diretor, pelo projeto, em mergulhar naquele universo e como autor também. Claro que em lugares diferentes, e quando essas duas coisas juntam num espetáculo só, é uma doideira também, porque são dois mergulhos diferentes e há um certo desafio em separar isso, né? Mas é muito gostoso para mim, assim, quando eu vou me debruçar sobre um certo assunto. é, e eu mergulho naquele universo, eu puxo esse fio dessa lã e começo a pesquisar, 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 e quando eu vejo essa pesquisa não tem fim. Para mim, a pesquisa nunca tem fim. Eu preciso realmente dar um ponto final da pesquisa para me começar a escrever, porque se você for puxando, o fio ele é infinito. Vai te levando, vai te levando, vai te levando, quando você vê, você está falando de muitas coisas, e aí você precisa de alguma maneira recortar. E isso é uma coisa que para mim também pega muito na dramaturgia, assim. Eu sempre trabalho com recorte. Eu acho que quando a gente tenta falar sobre muitas coisas, ou sobre a maioria delas, a gente acaba falando muito pouco sobre essa coisa, né? Na minha opinião, quando eu tento recortar ou tento nichar de alguma forma, eu falo daquele lugar recortado, mas eu também vou falar de um todo. Ao invés de eu ficar no meio de uma sala tentando girar loucamente 360 para pegar todos os cantos, eu posso ir no cantinho da sala, onde eu também vejo essa sala toda. Estou falando daquele cantinho, mas de alguma maneira esse canto, aquela coisa, né? Da periferia a gente vê o centro também, né? Deste canto eu também consigo ver os outros temas, né? As outras coisas que também competem a isso. E nesse lugar também de acalmar o coração de que às vezes as coisas não são nesse projeto, às vezes é num projeto mais para frente, a gente vai criando também esse repertório assim, né?
e expulsa, e tem coisa que a dramaturgia expulsa, que o teatro expulsa, porque é vivo, tem uma magia. Eu sei que pode parecer até um pouco Nanaíra, né? Um pouco esse lugar meio, não sei o quê, magia e tal, mas que tem. E dentro da criação, principalmente em processos colaborativos, ou na sua solidão enquanto autor, esse invisível que vai se organizando através da sua produção ou da criação coletiva, ele é muito fiel ao processo. Então tem coisa que a gente não sabe, mas que não entra. Você pode tentar botar, mas que não entra. E se entrar, ele vai sair depois. Porque ele não vai fazer parte, assim. Tem um, tem um organismo vivo, tem um lugar, tem uma célula que ela é muito presente, assim, dentro da criação e que eu tento também abrir a escuta e abrir a intuição para isso, assim. Quando não tá rolando, não tá rolando, ou que tá faltando, ou que eu posso dividir, ou que eu posso transformar isso para poder deixar dentro do material. É, Bom, e aí acho que eu também gostaria de compartilhar um pouco desses interesses sobre justamente sobre essas pesquisas, né? Nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com a questão de trilogias, assim. E também me descobrindo ainda como dramaturgo, porque eu acho que, não sei, né, se todo mundo pensar isso, mas eu sinto que sempre me falta algo também para me poder experimentar, para me poder saber. Sempre me falta, sempre me falta uma parte. E é claro, isso é para toda a vida, mas sempre me falta um lugar de experimentação. E eu acho que essa lida de escrita, ela me proporciona isso, né? Então, nessas pesquisas, elas me dão oportunidade para me poder justamente mergulhar nessas experimentações e poder compor, assim, como autor, esse baú de repertório, assim, né? Então, de alguma maneira, eu caí nessas trilogias. Uma das trilogias é uma trilogia, uma pesquisa individual, minha, que se chama a Trilogia da Fuga, onde eu escrevo os textos Mato Cheio, Buraquinhos ou Vento é Inimigo do Picumã e Parto Pavilhão. E outra trilogia do meu grupo Bonde, que é a Trilogia da Morte, são trilogias até irmãs, pesquisas vizinhas, onde a gente faz o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus, com o infantil, Desfazendo a Minha Terra em Fora Desse Lugar e o último Bom Dia Eternidade. É muito engraçado porque as duas trilogias elas surgiram também da própria experimentação. Foi experimentando, talvez chegando ali no segundo espetáculo que a gente percebeu, a gente e eu também percebi na minha trilogia, de que estávamos falando de uma trilogia, e eu acredito que toda pesquisa é isso, né? É, de alguma maneira, a gente também entende o fio da pesquisa, o caminho da pesquisa durante, né, quando a gente está escrevendo. Parto Pavilhão foi muito isso, assim, eu achei que eu falaria só de cárcere feminino num lugar amplo, mas foi pesquisando, vendo uma fala de uma pessoa em um documentário que eu falei, não, eu tenho que falar de mulheres mães, como que é essa realidade, porque os bebês só ficam 6 meses, como essas mulheres são transferidas, esse lugar materno dentro da prisão, o que que é isso, né? Esse lugar tão fechado e esse corpo indefeso e tudo mais. Então, muitas coisas foram sendo descobertas ao longo do caminho. E na trilogia da Fuga, eu parto do lugar da leveza, dessa questão do Ítalo Calvino, mas eu também tento mergulhar em alguns fatos históricos, não específicos, mas em alguns movimentos históricos da história do Brasil, né? Então eu começo com Mato Cheio, e é muito engraçado porque Mato Cheio compõe a primeira obra da trilogia, mas ela foi a segunda peça escrita. E mesmo sendo a segunda peça escrita, eu entendi que na ordem Mato Cheio seria a primeira, assim, que basicamente fala sobre a fuga de ex-escravizados no começo do século XIX, ali no museu, ali na parte, numa região de Jabaquara, no começo no pedacinho ali, começando na Zona Sul, onde tem lá o Centro de Culturas Negras do Jabaquara e tem um museu chamado Museu do Sítio da Ressaca, se eu não me engano.
que já é um imóvel tombado e tudo mais, mas que, se eu não me engano, no século XVII ou no século XVIII foi uma casa criada pelos barões, né, pelos senhores de engenho, onde eles descansariam depois das viagens aos cavalos, depois das explorações das terras, né? E que mais tarde foi usado como refúgio, como esse lugar que os escravizados se encontravam para poder criar essas estratégias. E aí, como eu escrevi essa primeira obra e depois vim com a questão dessa fuga do menino de buraquinhos, eu entendi que eu queria falar de fuga, e mais do que isso, eu também entendi que um dos meus sintomas como dramaturgo é sempre o lugar de escapar, o lugar da fuga, o lugar de sair, a questão de sair de um lugar de onde há algum perigo, né? E aí, junto disso, uma vem imagens de ação, vem imagens de movimento, vem imagens explodidas. Isso acontece mais em buraquinhos, que vai vir um realismo fantástico e tudo mais. Então eu não economizei na poesia, pelo contrário, eu fui com muita certeza, em Buraquinhos me deu alguma certa dúvida, mas com muita certeza de que era daquele jeito que eu gostaria de narrar aquela realidade. Ao invés de escrever um texto direto, épico, sobre essa, né, mesmo que seja épico através da narrativa, mas um texto, vamos dizer dentro desse conceito que está se falando muito hoje em dia, que é a questão do panfleto e tudo mais, eu decidi escrever um texto poético, assim. Então, enfim, conta a história de um escravizado que está correndo, né, chegando ali no bairro de Jabaquara, e é histórico também, está na memória coletiva do bairro, de que os escravizados fugiam pela linha férrea porque pela linha férrea se chegava em Santos, né, onde eram levadas cargas, e eles acreditavam que chegando em Santos, na ponta do mar, eles poderiam voltar, retornar para o continente africano. Logicamente, isso não acontecia, eles eram acolhidos pela Igreja Católica, pasmem, de Santos, onde eram formados vários quilombos ali na cidade. E essa narrativa ela é contada de três perspectivas diferentes. Então a gente vê três personagens que querem chegar neste mar. Um deles é o Gasta-Botas, que vive correndo e vive andando. Outra eu nomeio como Salgada, que quer desaguar os peixes dela no mar, a ancestralidade dela no mar. E a outra é a Ninguém de Oliveira Neta, que não tem ancestralidade, que não tem história e que precisa encontrar também os seus no mar. E aos poucos a gente vai entendendo que essas três figuras, elas são três partes de uma mesma personalidade, ou seja, a solidão em, em, em fugir sozinho, a solidão em, em ser separado das suas raízes, em tirar você do seu lugar de origem, em Buraquinhos, ela se configura muito nessa conversa consigo mesmo e nesses vários motivos em chegar nesse mar, assim. Então, lá atrás, no Mato Cheio, onde há esses capitães do mato, né, que inclusive foram criados para isso, né, que depois se contemporaneizaram para as polícias militares, né, assim, porque não sabe, a polícia militar é uma atualização dos capitães do mato. A figura da polícia, ela foi criada, a profissão da polícia, ela foi criada para castigar e para ir atrás dos escravizados que fugiam, né? E é por isso que a gente tem todo esse problema da militarização hoje em dia. É histórico, né? Então, esses capitães do mato que fugiam não, que corriam atrás desses escravizados em Mato Cheio, eles se contemporaneizam para as PMs que aparece no Buraquinhos ou Vento é Inimigo do Picumã, né? Que é esse policial também que corre atrás desse menino, onde, enfim, ele vai comprar pão no primeiro dia do ano, sofre uma abordagem e começa a correr países da América Latina e países da África Central. E aí, em Buraquinhos, essa questão da leveza, ela se configura muito dentro dessa imagem explodida, dessa imagem radical, né? Então, o realismo fantástico, ele entra
com força, assim. Eu digo que eu fiquei com certo receio no começo da escrita da peça, porque de alguma maneira eu também não gostaria de romantizar essa fuga desse menino, de romantizar, de poetizar, de florear esse lugar do genocídio. Tudo que está no texto não é possível, né? A gente vê ali um videogame, uma espécie de Mario Bros. Desse menino correndo os fios de eletricidade, entrando nas bocas de lobo. Imagina, correndo com 111 tiros. Mas depois, na própria lida com a obra, eu fui descobrindo que eu estava fazendo, de que tudo que eu estava narrando nada mais era do que um próprio espelho do absurdo que é o Brasil, e de um corpo preto em viver no Brasil, né? Então a gente sabe que na realidade, na literalidade, a gente não vê um menino correr com 111 tiros, que é uma nítida referência ao caso do Carandiru em 1992 e também aos Cinco Meninos de Costa Barros em 2015. A gente não vê o menino com órgãos para fora, correndo, imagina, país da América Latina, país da África Central. Mas eu também sempre gosto de dizer que a gente vê sim 111 tiros, que a gente viu em 92, que a gente viu em 2015, que a gente vê 80 tiros num carro da polícia militar de uma família, num carro de uma família que estava indo para um chá de bebê, dados pela polícia. A gente vê 300 metros de uma mulher sendo arrastada, ou seja, esse absurdo, essa ficção que inventaram através desse projeto genocida dos corpos negros, dos corpos dissidentes, ela entra num lugar absurdo, absurdista, ela entra num lugar fantástico, ao ponto de narrar a fuga deste menino dentro desse lugar, torna assim a narrativa ela entra no lugar fantástico desse lugar fabular, mas ela também pode ser lida como um espelho, né? As maneiras de execução elas estão ficando cada vez mais fantásticas e absurdas, ao ponto da gente ver as notícias do jornal e falar, gente, não é possível isso, não é possível, né? Esse não é possível. Ele entra em lugares fantásticos, né? E aí foi muito dessa ideia de buraquinhos, de trazer um pouco dessa realidade, assim. E aí, como a fuga também ela estava se configurando muito dentro de um lugar passado, presente, poderia vir um futuro, é, dentro de notícias reais ou de períodos históricos do Brasil, eu fiquei muito com com uma preocupação de como que eu poderia finalizar essa dramaturgia, né? Como que eu poderia ser fiel ainda à questão da fuga, ser fiel ainda à base teórica e poética da questão da leveza do Ítalo Calvino que eu estava usando ali, essa questão da imagem, da fabulação, mas falando sobre futuro. Ou seja, me caiu uma questão de não querer construir uma certa distopia para o futuro, né? Eu, enquanto artista, eu, enquanto cidadão, ativista também, não gostaria de criar uma obra em que eu falasse de fuga, mas no futuro, porque eu não quero esse futuro, não iria criar esse futuro. Mas eu também sabia que eu gostaria dessa vez de escrever algo na perspectiva de mulheres, né? Na perspectiva da mulher e de alguma maneira narrar também. Mato Cheio também tem personagens femininos, Buraquinhos tem a questão da mãe ali, mas eu gostaria de focar e colocar de uma maneira bem específica esse lugar do corpo negro da mulher, né? E de como que esse corpo também é atravessado de diversas formas. E que sabia também que havia imagens me perturbando, assim. As imagens, elas me perturbam às vezes. Eu sabia que eu via duas mulheres num lugar, sonhava, assim, duas mulheres num lugar fechado, mas não sabia o que que era. Aí até pensei em fazer uma atualização de Esperando Godot, com duas mulheres. Aí depois eu falei, lugar fechado, cela, vamos falar sobre cárcere. E aí eu comecei isso desde 2018, 2019. O Buraquinho estava acabando de estrear, já estava pensando na outra, assim. E aí eu falei, nossa, como é que eu faço e tal? E aí vi uma forte tendência em falar sobre cárcere feminino, mas ao mesmo tempo, como falar disso? E aí eu puxei o fio do novelo, né? Fui pesquisando, 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 até que eu caí
E aí descobri que era com uma atriz só. Falei, não, acho que é uma atriz só, acho que é um solo. E aí outra complicação, né, que eu nunca tinha escrito solo também, nem sabia. Porque tem uma questão também enquanto ator e atriz, tem até um certo medo, né? As pessoas, ai, não sei o quê, sozinho em cena e tal. Mas eu acho que tem também um certo olhar do dramaturgo para escrever para uma pessoa só. Ou seja, vai ser um corpo ali dando conta de todas as ações. Se a gente tende, dentro de uma estrutura mais aristotélica, mais tradicional, da questão da ação do conflito, né? Que tem que ter dois campos de força para poder existir um conflito, uma acertação para poder botar um texto para frente, naquele momento eu não estava entendendo, e até como uma certa inexperiência também de alguns materiais, de algumas referências também, de como que eu poderia botar todas as ações num personagem só, assim, tipo, será que eu iria para um lugar óbvio que inclusive está, que é a narrativa em primeira pessoa? Será que eu faria duas personagens numa atriz só? Enfim, as possibilidades eram um milhão. Então eu descobri que era uma só e aí eu comecei a lapidar, ou seja, de alguma forma essa imagem que estava me perturbando na minha cabeça, ela começou a ficar um pouco mais nítida. E comigo, eventualmente acontece isso, assim, as coisas vêm borradas e elas vão ficando muito mais nítidas. E, de novo, não é um lugar espiritual, um lugar onde não tem achão, onde não, tem muita concretude. Mas tem também um inconsciente que eu acho que vem muito do lugar da criação, que é esse lugar da afetação, né? Das imagens que você vê, do que te afeta, das ideias que você tem. Então, essa imagem começou a ficar cada vez mais nítida e fui pesquisando sobre esse cárcere. E depois comecei a descobrir que eu não gostaria mais de falar só sobre cárcere feminino, mas que eu gostaria de falar sobre essas mulheres que têm esses filhos dentro da cadeia. E aí eu percebi isso através de um, de um documentário que eu vi, que chama Leite e Ferro, onde o foco do documentário nem era esse, era falar sobre mais o cárcere feminino no geral mesmo, mas que uma pessoa ali em algum momento, sei lá, a câmera tava gravando, elas estavam contando várias histórias. Ela, não, e aquele dia lá, da fuga dos bebês, da penitenciária de Butantã, não, e foi muito louco e tal. Aí eu pausei, eu falei, opa, o que que é isso? E aí fui pesquisar, e aí isso me arrebatou de uma tal forma quando eu fui pesquisar e eu vi várias notícias das manchetes narrando essas mães fugindo pelo portão da frente com os bebês no colo, eu imaginando essas mulheres correndo com esses bebês, isso me afetou. Assim, eu falei, gente, isso já é, assim, já é uma puta poesia, assim, dentro, né, não romantizando, mas dentro desse lugar mais teatral, isso é uma puta poesia. Então, isso também, claro, né, me deu uma imagem para poder trabalhar essa dramaturgia, mas também me deu um desafio que é falar sobre essa questão do cárcere. Ou seja, de alguma maneira, essa pesquisa também me apresentou uma maneira de colocar essa dramaturgia no futuro, né? Essa dramaturgia nesses corpos que vão crescer, nesses bebês, ou seja, essa camada do futuro que compõe essa fuga se ocupa e se materializa muito nos corpos desses bebês que vão crescer sem essa experiência de ficar pelo menos 6 meses no cárcere, assim. Então eu gosto de dizer que essa dramaturgia da fuga, assim como a dramaturgia da morte do bonde, ela é um corpo só. Ela é um corpo dramatúrgico que começa na primeira obra e acaba na segunda, né? A gente está falando sobre uma mesma de histórias diferentes, ali na dramaturgia da morte também do bonde são histórias diferentes, mas que se a gente analisar as três obras é um fio só, né? Que a gente vê desse corpo dramatúrgico, e no Bonde também acontece uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de falar, que o Bom Dia Eternidade ali, ele não só configura o fim desse corpo dramatúrgico, mas ele também se configura o fim da trilogia, ou seja, é um fim duas vezes, né? Ele meio que faz o ciclo, né? Ele volta também para a criança ali do quando eu morrer, vou contar tudo a Deus, assim. A questão da mala também, das memórias e tudo mais. Então, é olhando também para. E aí eu trouxe para compartilhar essas trilogias, porque é olhando também para essas trilogias que eu olho também um pouco sobre como eu vejo essa dramaturgia
e como que eu gosto de olhar essa dramaturgia, né? Como que essa dramaturgia me afeta também. E quando eu pesquiso outras obras e quando eu vejo em outros lugares, como que eu também fico contínuo de olhar como que o dramaturgo e como que a dramaturga, a autora, organizou aquele material, né? Como que, mesmo sendo uma dramaturgia fragmentada, mesmo sendo uma dramaturgia que não me dê nada mastigado, mas como que esse autor, essa autora, constrói esse caminho de pão para me levar aonde ele quer que eu vá, para me mostrar a imagem que ele quer me mostrar, né? Como que ele me seduz, como que eu seduzo também através da dramaturgia, como que eu faço para que para quem está me assistindo, para quem está me escutando, para quem está me lendo, é, se apaixone de alguma forma por isso. E eu acho que isso também tem uma relação muito com a performance do ator, né? Desse lugar da sedução, desse lugar da magnetização. Como eu posso magnetizar isso? E eu fico muito instigado quando eu sou magnetizado, porque acho que a gente cria um outro tempo e espaço quando isso acontece. Eu já vivi experiências teatrais, e aí eu sempre gosto de dizer também que sou ator, dramaturgo, mas eu vivi poucas experiências teatrais na minha vida. De experiência teatral, de eu falar, maluco, o que que é isso? Eu posso contar nos dedos, assim, que eu saí de mim até. Não que eu não, todas as outras vezes eu não tive uma boa experiência teatral, mas teve vezes que até hoje eu não sei explicar. Que eu entrei num certo lugar que eu falei, meu Deus, isso aqui é vivo, não tem. Não tem, não tem qualquer dúvida de que há um trabalho muito forte atrás disso, né? De que há uma reunião, e aí que a gente sempre gosta de dizer, né? Que somos dramaturgos e dizem que a gente não trabalha, que a gente não, a gente trabalha muito, e essa é a prova, quando a gente vê, quando a gente se magnetiza com uma dramaturgia, porra, há um trabalho ali para te levar para isso muito condensado, assim, a testes, a mergulhos, a cortes, a apagamentos também, a jogadas fora no lixo, e isso para mim me instiga muito, assim. Então, eu gosto muito de pensar a dramaturgia dentro desse lugar da magnetização, quando eu sou magnetizado, e como que eu posso magnetizar, como que eu posso falar, contar sobre o mesmo. Às vezes é um tema que todo mundo já falou, que todo mundo, todo mundo não, mas que muita gente já esboçou sobre, muita gente já falou, você fala, nossa, como é que eu posso trazer algo novo, uma nova contribuição para isso? Mas que dentro das imagens e dentro da sua própria intuição do que você quer colocar nessa dramaturgia, me parece que os caminhos vão aparecendo, né? E para mim, essa nossa, esse nosso exercício de escrever, ele nada mais é do que pontos de vista real, né? Ele nada mais é do que pedaços. Quando eu escrevo, também vai um pedaço de mim, também vai partes de mim e perspectivas minhas de como eu olho o mundo, né? Então eu gosto muito de olhar através desse lugar e mais do que isso, eu gosto de contar histórias assim. E às vezes eu me sinto até um pouco conservador em algumas preferências, em algumas coisas, mas eu gosto quando me contam uma história e aí da forma que quiser, não precisa ser também quadrada, a história quadradinha, mas eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de vivenciar histórias e gosto também de contar histórias. Eu acho que dentro do teatro a gente tem essa possibilidade mágica de falar sobre um certo assunto, mas também dar essa capoeira, assim, essa armadilha de colocar, né, de contar uma história falando sobre outras coisas. Acho que é isso. Falei demais. É, alguém tem alguma coisa para dizer? Será que a gente abre? Eu tava meio calculando assim, meio que 9 horas mesmo para a gente ir conversando. Peraí, deixa eu liberar aqui.
Você que sabe, Johnny, ó, veja aí, galera, acho que pode estar, acho que foi muita coisa, vai dando, né? Vai dando vontade de parar, É, perguntar. é. Então, acho que de repente pode ser legal a galera poder abrir os microfones, enfim, poder compartilhar, porque foi bastante coisa mesmo. Mas também continua, e tem meia hora também ainda, que se tiver coisas que você falar, ah, lembrei, queria compartilhar isso, a gente está aqui hoje para Ah, ti. Deixa eu abrir a galeria que eu tinha marcado você para ver todo mundo. Peraí. E aí, gente, então podem abrir aí os microfones. Não estou conseguindo voltar para a galeria, peraí. Aqui, pronto. Estou vendo todo mundo agora. É, Ninguém quer começar? Eu sempre gosto de deixar. Ah, comece. Eu não gosto de instaurar, porque eu gosto de ver o que vem sempre. Por favor, vai aí. Flávia, depois Cauã também levantou a mão. Pode começar, então. Ah, eu então. Vai Achei lá. que ele tinha levantado primeiro. Oi, boa noite, tudo bem? boa noite. Maravilhoso. É, acho que duas coisas, assim, né? A primeira, começando um estudo sobre dramaturgia, sobre escrita negra, teatro negro, né? E eu estou estudando um pouco com a Unisagé. Não sei se você conhece, né? A dramaturga. Super, E sim, aí, super. E nesse curso de dramaturgia que eu estou fazendo com ela, assim, a gente fala muito sobre o afrografar, fala muito sobre o poder da palavra, e a dramaturgia dela vem muito das questões negras a partir de uma certa religiosidade. E aí eu queria perguntar, assim, de curiosidade mesmo, desse ponto de partida que você fala dessa sua escrita do quentinho, dos absurdidades do corpo negro, mas como você, assim, falaria, como sintoma mesmo que você falou, dessa dramaturgia negra? Se eu não te conheço, não sei do seu trabalho, eu tô vendo por cima... É que no texto você deixa claro, mas assim, da onde viria isso, sabe? Que o dela vem dessa religiosidade. Da onde seria o seu? Assim, sabe? É da violência? É da forma? Enfim, é isso. Eu não sei se eu consigo te responder assim de uma maneira pontual. Eu acho que são muitas coisas assim. Mas o que eu tenho percebido também, olhando para as minhas próprias escritas, é que eu gosto muito de falar sobre os meus, assim, sobre a minha família, sobre quem está perto de mim. Eu sempre dou um jeito de botar alguma coisa da minha família, por exemplo, assim, alguma, às vezes uma anedota, às vezes uma frase, às vezes um jeito de falar, às vezes uma imagem. Mesmo que, por exemplo, na trilogia da Fuga, eu também são três obras através que falam de violências, né? Mas que eu olho essa violência de uma outra forma. Mas eu tive uma experiência muito bonita agora, que eu acabei de escrever uma peça, inclusive estão todos convidados, que eu escrevi uma comédia. E aí eu falei, como é que eu faço isso, assim, né? Que é o Tá Pra Vencer, que tá em cartaz no Quero Sesc. ir, vou esse fim de semana. Tô doida para ver. Que assim, que não é uma comédia pura, né? Você não, até porque eu acho que há uma discussão dentro dos teatros negros, aí é muito importante também falar aqui os teatros negros, botar um S grande aí, uma pluralidade, porque eu acho que existem diversas formas e é cada vez mais importante frisar que há teatros negros, que há várias formas de se falar sobre a nossa existência e tudo mais. Aconteceu tem a Unissagé, tem os Crespos, tem o Coletivo Negro, tem Gione, que vai para um lugar muito mais da poesia. Tem Grace Passou que vai para performance. Então, é justamente essa riqueza que eu acho que nos tira dessa possibilidade da caixinha e que nos enriquece, que nos enobrece, né? Enquanto um movimento também, enquanto uma pesquisa, não só na cena, como na escrita, na crítica e tudo mais, assim. Mas que... Nossa, eu perdi um pouco do fio que eu estava falando.
mas que eu acho que eu vou muito para esse lugar de falar sobre mim, sobre a minha família e como que eu posso colocar esses sintomas, né? Então, esse Tá Pra Vencer, por exemplo, é uma comédia que a gente quis falar, na verdade foi um convite, né, não um projeto meu, de falar sobre esse lugar que a gente está vivendo muito agora, né, essa necessidade de produzir, do excesso de trabalho e a síndrome do burnout, e esse lugar que a gente precisa sempre plantar, 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 e que a gente, né, tá vindo discutindo isso, e como que esses assuntos, por exemplo, atravessam os corpos negros, né, como que essa palavra burnout só ganhou um nome clínico agora, mas que como ela já existe há muito tempo para esses corpos, a questão também quando a gente fala, né, quando as mulheres é, tiveram o direito de trabalhar e tal, mas também a gente lembra que as mulheres negras sempre trabalharam, né? Então, como que é essa desconfiança de coisas que a gente acha que são estreias e inaugurais, mas que já existem para alguns corpos, né? Só que a gente não gostaria de falar isso através da tristeza, através da ferida. A gente foi para uma parada, a gente foi para uma comédia, assim, não é uma comédia pura, vocês vão assistir, tipo, tem uns momentos que emburaca, porque eu acho e a gente está começando a entender isso também, eu acho, essas discussões aí do teatro negro, que o riso nos pertence, podemos expressar, como diz a Leda Maria Martins, né? Podemos expressar as nossas narrativas através das diversas possibilidades, das diversas experiências teatrais, assim. E a gente vem falando muito disso, né? Que o riso, que a gente precisa também recuperar o riso dentro, não só dentro do teatro negro, mas também dentro do teatro de pesquisa, dentro da cena experimentativa. Me parece que o riso fica muito como uma linguagem só do entretenimento ou do lugar comercial. Nós podemos, é uma possibilidade, é uma ferramenta. Podemos também usar essa ferramenta ao nosso favor, né? E foi um pouco dessa tentativa. Mas, por outro lado, também eu acho que é muito cedo a gente falar sobre essa questão do excesso de trabalho, trazendo totalmente o riso do começo ao fim. Então, de alguma maneira, tem um peso ali. Ali eu brinco com essas questões de peso e leveza. Então, é leve, mas também é pesado, mas é leve, mas também é pesado. Você vai rir, você vai chorar, você vai. E eu fiquei muito feliz assistindo a peça, porque eu vi que a Naruna, a diretora, conseguiu levar muito para esse lugar, e os atores também conseguiram levar para esse lugar do riso. Não tá um lugar, vamos rir. Tá um lugar engraçado mesmo, assim, genuíno, né? Então, não sei, eu acho que eu acho que eu me configuraria, Flávia, como sei lá, talvez um teatro negro que fale sobre as minhas experiências, as experiências das pessoas ao meu entorno, de formas não convencionais, talvez, né? De formas não diretas. Eu sempre tento dar uma curva para aquilo que eu tô querendo falar. E não é uma curva de fuga, né? Dentro desse lugar, mas é uma curva de drible, né? É uma curva, é uma capoeira, é uma estratégia para poder também capturar de outras formas, assim, de outras maneiras. O Cauã, né, queria falar, e depois tem a Jayce também. Boa noite, gente, com licença. É, eu queria fazer essa pergunta mais voltando para a questão da verossimilhança mesmo, né? Quando você comenta sobre o próprio realismo fantástico, que tem buraquinhos, é isso incrível, assim, é muito bem construído, acho muito, muito incrível, parabéns, inclusive. Mas pensar sobre esse ponto de articulação entre a pesquisa mesmo, que tem todo esse lugar infinito, né? Às vezes você não vai fazer esse recorte, com também essa questão da afetação, da possibilidade sensível, sabe? Como que a gente pode fazer esse lugar de articulação entre algo que está ali na realidade que a gente sente, mas também pensar nesse ponto da pesquisa, porque às vezes eu sinto que uma coisa acaba por engolir a outra, sabe? Então, como você lida mesmo com o realismo fantástico, eu gostaria de entender o que você pensa a partir disso, né? Eu acho que para mim, fica muito nesse lugar, novamente, de como a gente pode usar isso ao nosso favor, assim. Como não se perder na pesquisa e como não se perder nessa necessidade de falar e como falar, né?
eu sempre gosto também de dar uma referência nas minhas oficinas, que aí não está nem no lugar da dramaturgia, mas no lugar da escrita, porque eu também sou muito fã de escritas que às vezes vai muito para poesia, mas de escritas que te convidam, que te convida a você olhar as coisas de uma outra forma, e eu acho que quem faz isso muito bem é a Elisa Lucinda nas poesias dela, que é uma poeta brasileira muito maravilhosa, onde, onde de alguma maneira eu me alimenta também, né? Eu tento beber sempre de poesias para me poder pensar essa palavra, e é algo muito particular, assim. Então, de alguma maneira, eu tento sempre me centrar dentro dessa questão da palavra. Eu sou uma pessoa que lapido muito essa questão da palavra, e isso às vezes é até ruim, porque às vezes eu edito a palavra até antes de escrever. Eu tenho uma certa dificuldade em vomitar tudo e depois vir arrumando e tal. Eu preciso ter algumas certezas para me poder botar para fora. Isso é bom, mas isso também é ruim, porque também me limita, né, de descobrir e ver outras coisas, assim. Então, eu acho que para mim eu tento ficar muito centrado dentro dessa questão da palavra. Eu sou um escritor muito da palavra, assim, de construir essa palavra, de construir essa frase, de para além de eu querer falar sobre um assunto, mas como que numa frase ou como que numa palavra eu posso também jogar esse gancho, né? Ao mesmo tempo que eu também não posso ficar ensimesmado nessa questão da palavra, porque também, para mim, corre um risco de eu também escrever dramaturgias com frases bonitas. E, e acho que também não é só isso, há um pensamento também, né? Acho que a escrita, e é por isso que para mim tem várias linguagens, várias possibilidades de se escrever, né? Acho que a gente precisa dar um tratamento na dramaturgia. Então, acho que eu fico com um pé lá e cá, né? Como não me perder numa coisa e como não me perder em outra. Sempre gosto de testar. Ah, esse lugar é legal. Por exemplo, nessa última peça, Tela para Vencer, tinha uma frase maravilhosa, que inclusive eu pedi, que nem era minha, pedi emprestado para Aretha Sadiq, que é uma performance, atriz maravilhosa. Tem um vídeo que ela fala assim. Eu vou falar porque não tá na peça e depois eu vi que não entrou, mesmo sendo maravilhosa. Ela fala assim. Você vai perder oportunidade se continuar olhando para aquilo que não interessa. E ela repete isso 3 vezes. Você vai perder oportunidades se continuar olhando para aquilo que não interessa. E isso, quando eu ouvi dela no vídeo, me arrebatou de uma tal forma, porque eu falei, não, tem tudo a ver, que tá para vencer e tal, não sei o quê. É uma frase massa, vai fechar com chave de ouro, glórias. E que depois escrevendo eu falei, não, assim. E aí a Naruna, a diretora, falou, Johnny, não cabe, porque oportunidades, não sei o quê. Aí a gente começou a ver que não cabe. Então, de alguma maneira, mesmo sendo uma certeza, assim, de que eu gostaria de terminar a peça com essa frase, eu vi que ela não tá, mais uma vez, né? Não estava cabendo dentro dessa dramaturgia. A dramaturgia, ela até pode ser usada em outra, mas dentro dessa, se eu ficasse muito assim mesmado com a beleza da palavra, com a beleza da frase, com a afetação, eu talvez, eu talvez diminuiria o impacto que eu poderia dar com uma outra frase, né? Com outro lugar, assim. Então, eu acho que eu fico um pouco nesse meio do caminho, assim, tentando sempre testar poesia e como eu falo, testar poesia e ficar nesse café com leite, assim, né? De dar certo, de não dar certo. E a Johnny Carlos fala uma coisa muito preciosa, assim, em uma das entrevistas, palestras dela e tal, ela falou que nós escritores também podemos aprender a jogar fora, a apagar. Às vezes a gente é meio lixeiro, né? A gente é meio acumulador, vai juntando, juntando e acha que vai. Tipo aquela caixa bonita de presente ou de alguma coisa, fala, nossa, mas essa caixa é tão bonita, não vou jogar fora. E aí depois de um tempo, você, mesmo ela sendo bonita, você vai ver que ela não vai servir para nada e só vai criar bagunça na sua casa. E acho que às vezes com a escrita acontece isso, assim, a gente precisa também aprender a jogar fora para dar espaço para outras coisas. É claro que quando a gente vê uma coisa tão bonita e quer guardar,
Por exemplo, eu faço muito isso, né? Vou recortando o texto, vou tirando e tal, mas tem umas partes, não, isso aqui eu não vou jogar fora, eu vou guardar em algum lugar porque eu posso, e às vezes até uso, mas outras vezes não também. Enfim, eu viajo, tá, nas perguntas, então talvez se eu não tiver respondido, você pode me voltar para o centro, assim. Mas eu acho que é isso, assim, eu fico sempre nesse lugar de dessa autovigilância de não me perder numa coisa e nem em outra, né? De como não fazer um espetáculo tão subjetivo, tão lírico, ao ponto de não conversar, de não dialogar com quem está vendo, mas ao mesmo tempo de um espetáculo, de não fazer um espetáculo pelo espetáculo, uma coisa dura que você vê ali, tá tudo certinho, estrutura e tal, não sei o quê, mas que não tem sangue, não tem o que falar, não tem viço, não tem. Então tento sempre equilibrar essas duas coisas, assim, sabe? Obrigado. Nossa, muitas coisas. Vai reverberando aqui, mas tem muitas pessoas com a mão levantada, eu vou guardando aqui. Tem a Tá. Geise e depois tem a Tamara. Pode, pode ir, Geise. Tá na frente. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria dizer que estou muito feliz de te ouvir. E não sei bem se é uma pergunta, mas a minha questão também é com essa questão da palavra, sabe? Porque eu escrevo muito desse lugar poético e imagético, sabe? Só que, normalmente, quando a gente vai fazer uma leitura dramática, ali com os atores, para encenar e tudo, o texto que acaba caindo no lugar de. E também eu não coloco muitas indicações, né, de rubrica. Aí acaba que o texto vai para um lugar de tipo ser difícil de ser encenado, porque chega a ser um texto que tipo não tem ação, sabe? Tá muito um pouco abstrato e não muito materializado, sabe? Aí tipo você falou dessa questão do equilíbrio, né? Que a gente tem que equilibrar, né? Para ficar mais materializado, para chegar mais próximo do teatro. Mas às vezes eu fico me perguntando se essas questões também que se colocam não é tipo também uma limitação, sabe? Que a gente tenta encaixar, sabe? Um determinado tipo de texto em uma forma, sabe? Porque eu acredito que muitos textos eles podem ser ensinados. Eu acho que até uma bula de remédio, uma receita de bolo a gente pode ensinar, sabe? Então, por que a gente não poderia ensinar um texto assim poético? Eu estava lendo uma dramaturgia da Johnny Carlos e a Ludez, sabe? E o texto dela, se eu apresentasse esse texto para as pessoas que eu já conversei, eu acho que falariam, talvez, sabe, essas questões de tipo, nossa, é muito poético, ia cair, sabe? Porque outros textos de outros autores que a gente lê, tipo, essa dramaturgia mais realista, do Ibsen, Casa de Boneca, ali já está tudo estruturado, né? Aí é mais fácil da gente ver no teatro. Mas esses outros textos acabam que caindo nesse lugar. E a minha escrita também acaba que caindo nesse lugar. E eu me vejo num lugar de, tipo, mudar, sabe? Mudar e, tipo, ter essa questão da assinatura do escritor, né? Que você disse que a gente tem. E às vezes eu penso que eu mesmo estou me falseando, sabe? E vejo que a escrita é um lugar da vulnerabilidade. E tal hora, às vezes eu me pego assim pensando, nossa, será que realmente eu sou uma dramaturga? Será que realmente eu escrevo peça de teatro ou eu escrevo poesia, sabe? Cai nessa questão. E quando eu li Buraquinhos, né? Eu vi que Buraquinhos tem essa questão poética e é uma narrativa. E eu acho que a pergunta que eu tenho mais para te fazer é essa questão da palavra, que, tipo, não sei se você faz, se isso é uma intenção sua mesmo, ou se é algo, não sei, intuitivo, né? Mas a palavra que você coloca na dramaturgia é como se ela movesse o leitor. Pelo menos foi o que eu senti quando eu li Buraquinhos. É uma palavra que move. O garoto tá ali correndo, enquanto eu estava lendo era como se eu estivesse correndo junto com ele, sabe? Era como se eu corresse com ele, visse aquelas imagens, mas não tipo um distanciamento, sabe? Mas eu corria.
E foi um texto que passou, digamos assim, uma semana no meu corpo, sabe? Eu olhava para os fios e via o garoto, sabe? Eu fiquei assim pensando, nossa, como um escritor consegue fazer isso com a palavra? Como é que ele coloca uma palavra que mova o leitor, sabe? Essa sedução. Acho que é mais isso mesmo. Eu acho que você, acho que já é super isso que você falou, assim. Me parece que algumas dramaturgias que tentam fugir um pouco dessa estrutura da rubrica, né, desse lugar mais tradicional, elas precisam ter esse lugar de, elas precisam ter um verbo de ação dentro dessa palavra. Senão realmente fica um lugar inerte, assim, né? E aí, esse lugar da bula do remédio é um exemplo que eu dou também, né? Ah, não sei o quê, da bula do remédio, ou sei lá, uma receita ou uma embalagem de alguma coisa. É possível. Eu acho que é uma conversa também, às vezes, muito com a direção. Eu acho que tudo é possível teatralizar, né? É muito também como é que a gente leva para a cena, como que, como a performance também do ator. Mas eu acho que também há uma coisa que também torna a dramaturgia única, que é esse lugar de teatralizar mesmo, assim, de dramaturgizar essa bula do remédio. Eu posso não mudar uma palavra, mas como eu organizo essa bula, né, é que me dá também a possibilidade de criar essa ação no próprio texto. Então, sei lá, na bula do remédio, tome 2 comprimidos por dia, tome, sei lá, se eu ficar repetindo a palavra tome, já traz um lugar da ação, tome já é esse verbo de ação do tomar. Então, conforme a gente vai entendendo este, acho que a nossa poesia, né, a forma como a gente escreve, a gente também pode ir entendendo, é o que você falou mesmo, né? Como que a gente pode mover essa palavra, esse espectador, né, esse leitor dentro da própria palavra. Por exemplo, Grace Passou também não entra dentro dessas estruturas. Se você for ler Mata Teu Pai, Mata Teu Pai é uma poesia. O texto parece uma poesia longa, assim. Ela não tem separação de cena, rubrica, não tem. Tem até personagens, mas não tem a mesma coisa por Elise. Mas ela também vai te convocando para algum lugar. Ela vai criando esse caminho de pão, né? Na própria palavra, quando ela fala, tem bala aí, atira no seu pai, tem meus peitos cheios de leite de dor, tem eu e você, tem essa vida, tem ele que vai chegar agora, tem bala aí. E ela repete, ela também trabalha muito na questão da repetição. Tem também um verbo de ação que trabalha dentro da própria tessitura da palavra, né? É, Agora, eu acho que tudo é possível, né? Eu acho que são preferências. Eu acho que há pessoas que veem mais dificuldade de olhar para esse material solto, né? Solto no sentido sem muitas paredes, né? Dramatúrgicas. E, e há pessoas que já veem mais facilidades, né? Mais facilidades, mais dificuldades. O que eu sempre tento pensar, e aí isso também é uma desconstrução, porque eu também tenho um lugar, como eu disse, até um pouco conservador, assim, de, não, para mim as coisas têm que estar bonitinha e tal, não sei o quê. Eu sempre também tento me desconstruir nesse lugar de olhar para uma dramaturgia, ou olhar para alguma coisa, ou até eu mesmo escrever de uma maneira de uma maneira não analítica, né? De uma maneira teatral. Ah, então eu vou ler essa palavra, eu vou ver como que essa palavra me afeta e para onde essa palavra quer me levar, para além de eu começar a analisar todas as coisas, se tem ou não, se falta ou não, né? Então eu acho que é também um próprio mergulho na sua própria palavra. Como que será que a sua palavra ela é uma palavra que convida à contemplação? Será que é uma palavra que convida a um movimento? Será que é uma palavra que convida ao mergulho? Porque poesia também tem ação, né? Tem poesias que fazem você mergulhar também dentro disso. E que não necessariamente são dramaturgias, né? Então, eu acho que são. Eu acho que tudo é possibilidade, assim. E eu acho que não tem muito uma resposta para isso. Eu também fico tentando. Eu fico tentando também me descobrir dentro disso, né?
Tem coisas também que eu escrevo que é ultra poético e que eu falo, não, talvez não serve, mas ao mesmo tempo também tem coisas que eu falo, não, falta também, então como que eu posso personalizar, né, este texto e essa palavra, assim? Eu acho que são testes, assim. Acho que são vivências mesmo. Eu também fico me auto-investigando dentro desse lugar, não só enquanto dramaturgo, mas também quando eu me, 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 me dou ao encontro de uma dramaturgia, que às vezes me conta uma história totalmente fragmentada, não sei onde começou, não sei onde terminou, mas as imagens evocadas ali também me contam, a cenografia também me conta, isso também, de alguma maneira, tem camadas dramatúrgicas, e aí eu tô falando de espetáculo, né? Não o texto em si, assim. Então acho que é isso. Acho que é um, acho que é uma auto-investigação da sua palavra e em um exame da sua própria palavra, né? Acho que vale também perguntar o que que meu texto reverbera em você, para as pessoas que lêem. O que que você sente? Te bota para mover, te bota para contemplar, te, te acalma, te coloca numa efervescência, e aí dentro dos seus objetivos acho que você pode ir costurando isso, assim, sabe? Acho que saiu aqui, voltei. Aqui. E tem a Tamara tá aqui também com a mãozinha. Pode ir. Boa noite. Prazer em revê-lo, mesmo que online. Não sei se eu tô com a voz muito baixa, às vezes eu esqueço. Eu fiquei pensando muito, já faz um tempo que eu tenho tentado olhar para a vida e desmistificar mesmo. Acho que você trouxe muito bem isso, né, sobre como a gente também traz assuntos sérios com esse ponto de leveza para que a própria. Aí, falando dos corpos negros, né, em cena. Porque uma coisa é a gente falar do teatro negro, outra coisa é a gente falar de atores negros, outras coisas é a gente falar de pessoas escrevendo para corpos negros e o quanto essas disparidades de lugares, de vivência, elas podem deturpar ou reforçar estereótipos, reforçar traumas, enfim. Falo também muito de um lugar de uma formação também de atriz, no qual eu precisei falar sobre isso, me perguntando se eu queria falar sobre isso, né? Porque a nossa vida não é a dor que a gente vive, mas também dos amores que a gente encontra pelo caminho. Enfim, em tempos de pandemia, depois em tempos de fim de mundo, as coisas queimando, o ar indo embora, tanta coisa acontecendo, para além já desse extermínio que acontece desde sempre no Brasil, eu tenho me perguntado muito quais são as palavras que a gente lança para a existência para construir novas utopias de sobrevivências não, mas talvez possibilidades de agora sim todos nós existirmos. E eu queria entender junto a ti, Johnny, dentro da sua pesquisa, dentro daquilo que você já trouxe sobre a questão da fuga, depois sobre a questão da morte, quais caminhos você tem enxergado para além de um processo de escrita, mas talvez temáticas também e provocações que você tem se feito para esse outro mundo, essa outra possibilidade, se isso passa pelo está passando pela sua cabeça, às vezes nem passa, enfim, dessas novas maneiras que a gente possa existir dentro desse caos urbano mundial, não sei se é urbano, né? É mundial, né? Desse caos da existência humana para acima de tudo, né? Mental, físico, enfim. Eu tô com você na pergunta, assim, porque eu não sei. Não sei, assim, às vezes me vem um marasmo mesmo, assim, do que vai ser, de como que a gente pode contribuir. Às vezes eu me sinto inútil como artista, às vezes eu acho que eu poderia estar no serviço social, num lugar mais de linha de frente. A arte transforma mesmo, a arte muda mesmo, mesmo, assim. Vamos juntar aqui, galera. Aqui, né, honesto. A arte muda mesmo. Às vezes às vezes me vem essas coisas, assim, de
Talvez bota para pensar, talvez bota para deslocar. Será que a gente também não tá? E aí é isso, né? Estratégias, né? A gente numa classe muito subalterna e tudo mais, a gente precisa também vender o nosso peixe. Não, a arte muda sim, a arte trans. Mas será que também? Será que talvez a gente não tá apontando para um lugar e tá indo para outro? Houveram, claro, acho que a gente tem experiências de produções teatrais que moveu uma certa peça desse jogo, né? Dessa sociedade e tudo mais. Mas que talvez a gente esteja num lugar muito mais utópico e por isso, nesse lugar, às vezes até um pouco romântico, né? De pensar em mudar esse lugar através de outras maneiras, né? Fazer essa outra política, assim. E eu também fico me perguntando, assim, né? Como que eu posso botar para fazer algo que coloque as pessoas para além de pensar, né, para além do pensar, de se refletir, como que esse pensar também leva à própria ação, né? Como, como que de fato a gente pode construir experiências teatrais e palavras faca, e quando eu digo palavras facas, não necessariamente palavras diretas, mas palavras, coisas que perfuram, que afetam, né? Coisas que afetam de uma maneira efetiva, né? Sem também achar que a gente vai mudar o mundo, porque a gente não vai, a gente vai partir e as coisas vão continuar, e a gente também é uma continuação das pessoas que vieram, mas que como a gente pode contribuir. E aí, dentro das questões raciais e dissidentes e tudo mais, eu fico um pouco. Eu fico um pouco inerte, porque eu entendo, às vezes, um pouco o discurso da gente falar sobre os amores, da gente falar sobre as questões para além da dor, da gente falar sobre outras questões também que nos constituem, mas eu fico com a eu fico num lugar de não saber mesmo como falar. Sei lá, se eu falar sobre o amor, como que eu posso falar sobre o amor sem que eu passe, sem que eu questione esse amor, sem que eu questione como que esse tema passa por mim. Me parece que dentro desse recorte, tudo é político. Assim, o teatro já é político por si só, mas tudo, me parece que tudo precisa passar por um lugar de, mesmo que eu não fale nada, por exemplo, eu também estou procurando nas peças não falar nenhuma palavra de militância, assim. Estou tentando buscar isso. Por exemplo, nas peças não tem palavra negro, negritude, não tem genocídio, não tem morte, não tem nada. Mas e aí como que a gente pode falar disso falando de outras coisas? Estou tentando buscar isso. Mas nesses outros assuntos, né, de como que a gente pode lançar outras utopias, eu acho que a gente precisa falar, só que eu acho que a gente ainda não encontrou como. E isso não só nas questões raciais, isso na verdade em vários outros temas, né? Em vários outros teatros assim. E parece que a gente tem uma a gente tem uma fidelidade com com o lugar do pensamento que às vezes fixa e às vezes vai. Às vezes me parece que outros teatros, inclusive do entretenimento, do comercial, avançam muito mais assim nesse lugar de as pessoas se engajam e essas peças esgotam ingressos em teatros com muitos lugares, com mais de 1.000 lugares, e aí de alguma maneira a gente tira também esse dinheiro dessa galera classe alta, mas sabe assim, me parece que às vezes tem uma ação dentro desses outros teatros que não olham para essas questões que a gente olha, muito mais efetiva do que a gente. E aí isso é uma crítica, mas também é uma é também uma consciência, né, de tipo, não, que bom que estamos aqui também, né? Que bom que a gente pensa sobre isso, que bom que a gente pensa sobre isso dessa forma, assim. Então eu penso como você, Tamara, eu também fico pensando como que a gente pode falar dessas outras coisas.
Como que a gente pode captar essas outras coisas? Eu acho que a gente está fazendo uma curva, não só dentro das experimentações que a gente tem visto, mas também uma curva de Brasil, assim, né? Tá dando uma vírgula aí de botar aos poucos esses elementos para quem sabe lá na frente a gente poder passar pela felicidade sem passar pela dor. Que a felicidade ela seja diária, que a felicidade seja um sintoma comum, que, que a nossa que o nosso registro da dor desse momento fique datado. Isso é uma utopia, né? Datar as dores. Que as dores não sejam mais efervescentes, não sejam mais presentes, que elas sejam algo histórico, uma cicatriz que passou, algo da história, que tem consequência, sim, no presente, mas que elas, olha, gente, lembra daquele passado onde o Brasil era babado e tal? Nossa, que bom que a gente não vive mais isso, né? Mas eu acho que é uma utopia, e acho que de alguma maneira, às vezes a gente é injusto com nós, e aí eu também sou injusto em colocar essa fala, porque a gente também já vive utopias do passado. Essas possibilidades da gente de falar sobre, já são utopias. Tudo isso que a gente está fazendo também hoje em dia, não só dentro da arte, mas também como conquistas de sociedade, como avanços políticos, são utopias, né? De pessoa, aquela frase, né? Somos os sonhos de escravizados. São os sonhos, são essas utopias de um passado, né? E aí, a partir de agora, a gente vai criando e sonhando outras utopias que outras pessoas vão ter e que vão criar outras utopias. E acredito que assim a gente vai limpando, né, reciclando um pouco esse, esses pensamentos, né, de tragédia, de dor e tudo mais, assim. Então, não sei se eu respondi, mas eu também fico nessa inércia. Não tenho muita resposta para isso, assim. Como que a gente pode fazer? Estamos É, testando. não, é que fui pensando com vocês, eu sei que a gente acabou, na Sim. verdade, o nosso tempo, mas eu queria só uma coisa mesmo que veio disso que você falou agora no final, um pouco provocado pela Tamara, de atingir, né? Quantas vezes, às vezes, a gente vê um espetáculo super comercial, um texto completamente superficial, e às vezes tem uma frasezinha ali que é tão óbvia, e essa frase te pega, que você lendo um Dostoiévski que não pegou. E aí eu penso, e é um exercício que eu estou para minha vida, pessoa física, eu na minha vida cotidiana, eu como escritora, como artista, que é a sabedoria de ser superficial. É um exercício de fazer o contrário, sabe? A gente foi tão acostumado a questionar tudo, e tem que ser questionado nessa questão, mas a cada milímetro a gente está entrando, a gente está aprofundando, a gente está vendo camadas e ninguém enxerga lá embaixo, né? E aí, quando a gente encontra, é como se a gente mergulhasse no oceano, e aí a gente encontra tanta coisa incrível e fala: o que vocês estão fazendo aí? E aí a gente tem que ter a sabedoria de subir com a coisa para a Hum. praia, né? E muitas vezes a gente, e aí eu vou falar um pouco nós enquanto artistas. Oh, meu Deus! Gente, ah, não acredito!